Vamos lá, legal. Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Vamos lá, vamos começar, pessoal. Primeiro, obrigado a todos aí por comparecerem. Eu gosto muito de tentar gerar valor nessas conversas e geralmente rola uma troca muito legal aqui. Então a gente faz diferente, geralmente a gente deixa os microfones abertos aí, o chat aberto, então eu vou falar um pouco disso, mas a ideia é vocês interagirem mesmo, tá, pessoal? Mas vamos começar aqui se apresentando, né? Prazer, pessoal. Quem ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Sigers, eu sou fundador e CEO aqui da SplitC. Eu já trabalhei como arquiteto de software no Santander, programador lá também, já fui tech lead no Itaú, na Keitech também, que foi o 26º unicórnio no Brasil. Entrei bem no comecinho, e aí eu fundei a SplitC, vi uma dor no mercado aí, depois vou falar um pouco mais da SplitC, mas a gente viu que tinha uma dor ali que muitas empresas estavam calculando comissão na planilha. Eu sou programador, eu falo pro Ivo é, que eu sou muito nerd aqui, eu acabo me enfiando numas enrascadas aqui, mas estou gostando muito da jornada de empreender. É, Nossa, já estamos batendo 100 pessoas, muito legal. E Luciana, fica à vontade aí, nossa convidada de honra aí, vai ser legal o nosso Obrigada, papo hoje. obrigada, Gabriel. Então, a gente vai falar um pouquinho da Cashin mais para frente, mas, enfim, estou nessa jornada empreendedora há uns 15 anos, desde que cheguei aqui em São Paulo. Sou de Recife, mas moro aqui há 15 anos. Comecei ali empreendendo tanto no varejo, que era a minha experiência inicial, né, de vida ali desde os 17 anos, mas migrei ali para o mercado internacional, fazendo trading de produto acabado aqui para várias grandes empresas no Brasil. E aí, ali, há uns 6 anos atrás, o bichinho do digital me mordeu e eu quis sair um pouco dessa tensão de estoque, logística, né, produto físico e entrar no mundo digital. E aí também com uma dor, né, analisando ali uma dor de mercado, percebi uma possibilidade para ajudar as grandes empresas no pagamento de prêmio de incentivo. Era tudo muito aberto, muito descentralizado. E aí a gente criou, eu e minha sócia, a Nani, a gente criou a Cashin ali em 2018. Isso. Bom, bem-vindo aí, legal, animado para o nosso bate-papo aqui. Pessoal, e a gente passando alguns recadinhos rápidos aqui, a sessão está sendo gravada, então a gente vai compartilhar com vocês por e-mail, tá? Todos vocês que se inscreveram. Então não precisa colocar AI aqui, a gente está removendo as AI só para não ficar muito spam no chat aqui, mas podem usar o chat livremente, tá, pessoal? Fiquem à vontade para participar. É só levantar a mão aí para abrir o microfone. Realmente vão interrompendo a gente, tá, pessoal? Senão o papo passa muito rápido aqui. Senão a gente não vai nem conseguir usar essa 1 hora inteira, senão vai acabar passando muito rápido aqui os slides. Vão levantando a mão e usando o chat, tá? Segue a gente no LinkedIn, Cashin ou SplitC ali, para ficar por dentro ali dos nossos eventos e novidades. A gente sempre está aqui pesquisando bastante, tentando gerar valor para vocês, seja com conhecimento de mercado que a gente acaba obtendo, né, por estar dentro de muitas empresas, ou trocando ideias, sempre muito por dentro das tendências, né, então, mas é isso. Vamos lá. Então, já tinha comentado, né? Fique à vontade aí para ir mandando feedback, dúvida. Quanto que as empresas estão pagando para vendedores do varejo? Luciana, eu posso pagar a premiação de tal jeito? Acho que, não sei se ela vai conseguir dar tanto suporte jurídico, ou talvez até consiga, né? Que ela conhece. Isso foi uma das dúvidas que com certeza eu coloquei só para provocar, mas com certeza vai acabar surgindo. Vamos lá. Então, passando mega rápido aqui pela nossa agenda, a gente vai primeiro explicar quem é SplitC, quem é Cashin, como, como era feito no passado, né? A gente brinca como os incas faziam, tanto no sentido de premiação quanto do cálculo, né? Então, premiação, a Cashin vai apresentar, como que era feito antes, quais são os problemas que tinham, como que as empresas mega modernas estão fazendo agora, né? E na parte de cálculo, a gente, aqui da SplitC, que tem mais propriedade, a gente vai falar, como que
empresas que estão em crescimento acabam nascendo, como que eles calculam, e vamos trazer alguns dados ali para tornar a conversa mais rica. A gente vai trazer dados de mercado ali para vocês, dados reais, assim, bem práticos, e a gente vai explicar onde quietinho vocês se encaixariam ali, né, num fluxo de pagamento de remuneração variável, comissão, premiação, etc. Trazer alguns cases para vocês, e depois, por fim, mais alguns dados interessantes aí de mercado, tá? Essa agenda. Mas para a gente começar, eu queria só dar uma rápida. Eu queria ver o nosso público aqui, quem conhece a SplitC e Cashin. Então, a gente lançou uma enquete aqui na nossa call. Se vocês clicarem, tem um triângulozinho ali chamado atividades. Se você clicar ali, depois clicar em polls, não lembro como está em português, né? Em português provavelmente vai estar enquete, tá? Boa. Tá, enquete. Boa. Fiquem à vontade para responder, se não conhece nenhum, só para a gente também balizar aqui nossa apresentação. Sentir o termômetro aí do público, né? Legal, até agora. Ó, 29 votos até então, 30, legal. Tá bem equilibrado. Metade conhece um ou outro ali, ou somando os dois, né? Metade não conhece ainda a gente. Então, 15 votos ali. Pô, legal. É ótimo quando não conhece, porque né, a gente consegue apresentar, né? Isso. Legal, muito bom. Legal, então, então estamos. Vou dar mais um minutinho para quem ainda não votou. É meio escondido esse botão aqui da enquete, mas. Então, 5 votos ali no Conheço Split C Cashin, 11 Conheço Split C, 8 da Cashin e não conheço ainda 18. Tá meio a meio, eu diria, que metade conhece um ou outro, pelo menos, e metade ainda não conhece. Legal, pessoal. Vamos lá, então. Então, eu vou começar apresentando a SplitC aqui só para esse 50% que ainda não conhece, na verdade até uns 60% aqui que não conhece, somando quem conhece só a Cashin, mas eu sou Gabriel, eu já falei, mas a gente percebeu essa dor que a maioria das empresas estava calculando comissão, premiação, remuneração variável na planilha, gastava vários dias, tinha erro de cálculo, você esquecia de fazer uma fórmula, esquecia de atualizar um número, e aí a gente viu essa dor e falou, pô, acho que eu consigo melhorar isso com software, né? E aí a gente criou uma plataforma que é muito boa em puxar dado de um monte de sistema, e a gente tem um motor de cálculo que consegue calcular qualquer cenário, por mais criativo que ele seja, né? A gente brinca que falta calcular a comissão com base na temperatura do ar-condicionado aqui, porque nossos clientes são bem criativos. A gente está com mais de 200 clientes ali, a gente investe pesado em suporte, porque a gente sabe que não pode atrasar pagamento ali. Aí tem alguns clientes aqui, uns exemplos aqui. E, enfim, tá bem divertida a jornada de empreendedorismo, de descobrir esse problema, assim, a gente percebe que as empresas, eu vou falar um pouco disso, mas na jornada, conforme elas começam a crescer, começa a ficar cada vez mais desafiador ali você lidar com tanto número, né? Não sei se a gente compartilha o material. Compartilha, né, Ivo? Boa. Podemos, dá para mandar os slides. Boa. Legal. Vai lá, agora vamos conhecer a Cashin agora. Fica à vontade aí, Luciana. A Cashin, como eu comentei com vocês, a gente nasceu ali em 2018 para criar esse ecossistema, né? O mercado era muito descentralizado, né? Você tinha ali pagamento em gift card, pagamento de um brinde, né? Você dá um brinde para o funcionário, especialmente para o terceirizado. Essa foi uma grande dor, né? Você tem a indústria que precisa pagar por exemplo, a indústria farmacêutica que precisa pagar um balconista de uma farmácia que não é nem funcionário dela. Então, isso aí é um pesadelo de compliance, de jurídico, trabalhista. Então, a indústria precisava de uma solução online. Obviamente, a gente estava ali operacional em 2019, logo pré-pandemia, né? A pandemia aconteceu e isso ficou muito mais evidente, nessa necessidade de estar 100% online. Foi quando a gente deu um buster muito grande, né, nos nossos clientes aí, temos bastante cliente hoje, 270
de todas as grandes indústrias, praticamente todas as grandes indústrias, de todos os segmentos, né? Você tem, obviamente, bastante de indústria farmacêutica, mas tem varejo, serviço, enfim. Mais de 150, acho que deve estar em 170 mil premiados, mais de 300 milhões já distribuídos. Então, tem bastante já dados, né? Como você fala, Gabriel, que gosta, tem bastante dados já para a gente ajudar bastante aí, enfim, o mercado nessa trajetória que é não só pagar, né? Não é um simples transacional, é também entregar gestão, dados e organização aí para o trade marketing, para o comercial. Isso. Olha eu Gabriel, falando você mudo, tá né? no mudo. Olha eu falando mudo. Isso é um negócio que é interessante, porque isso chega muito cliente falando, perguntando para a Split C, né? Ô, Split C, vocês têm cartão, né? Você consegue premiar, dar o cartão? Eu falo, não, eu sou um motor de cálculo, eu automatizo o seu cálculo. Não é essa dor que eu resolvo, né? Eu falei, pô, às vezes, né, convidando a Cashin para um dos nossos talks aqui, a gente consegue mostrar para o mercado e, enfim, já irem direto aí. Quase como uma continuidade, né, de um cálculo, porque vocês não calculam só comissão em si, né, vocês calculam o que a empresa quiser, então, depois do cálculo vem o pagamento e é sempre também uma dor muito grande. Exatamente. E isso a gente vê, acho que vocês são fortes em que setores que vocês diriam que mais tem match, né? Eu acho que geralmente quando esse que você falou de uma farmacêutica que não pode pagar direto, ou então distribuidora também, isso é um negócio, muita distribuidora vem para explicar, vocês pagam premiação? Eu falei, putz, não. Eu acho que a gente tem mais de 10%, 12% desses clientes são distribuidoras, né? Ele tem a dor dupla, né? Ele tem a dor de pagar a ponta e a dor de receber da indústria. Né? Então, a distribuidora sofre ali no meio, mas a gente navega por todo esse ecossistema. Tem indústria, mais cliente, indústria farmacêutica. Só eu que dei uma travada? Não, tá dando uma travada, Luciano. Oi, voltei. Agora melhorou. Voltou. Voltei. Aí, mas eu estava comentando onde eu parei, mas são todos os segmentos, desde indústria, passando por distribuidor atacadista até o varejo. Eu costumo falar que toda empresa precisa vender, né? Seja varejo ou serviço. Se precisa vender, precisa bonificar o seu vendedor, legal, o seu parceiro, o seu representante comercial, o seu terceirizado. Eu acho até que tem alguma pergunta aqui do Marcos, que ele acha um desafio transitar o modelo de pagamento mitigando o risco jurídico. É justamente isso que a gente fala, Marcos. A Cashin não é um mero transacional de valores, né? Senão, assim, você ia para um banco tradicional, para um banco digital tradicional. A gente te ajuda com isso, né? Toda a nossa concepção lá em 2018 foi em cima da nova escrita da lei trabalhista. A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, legal, mas com base nisso, tá? Em mitigar risco jurídico. Muito bom, legal. Eu tô com algumas dúvidas, mas vou segurar para que eu sei que você vai entrar um pouco mais no detalhe mais para frente. Mas legal. Vamos falar então como que era feito no passado e como que as empresas modernas estão fazendo hoje, né? É isso. Enfim, a gente tinha, né? A gente quando começou em 2018, 2019, a gente teve uma grande sorte que foi fazer a caixinha a 4 mãos, né? Era uma necessidade da indústria. Então, quando a gente acessou a indústria farmacêutica, a grande dor era essa, né? O incentivo era manual, era um pouco do que você via aí no teu sofrimento de cálculo de campanha, de cálculo de comissão. Você tinha, eu lembro que uma indústria tinha uma planilha com 27 abas, que ela calculava ali a premiação, acho que 10 milhões de reais em premiação, numa planilha de 22 abas, que com certeza tinha ali
vários erros de fórmula e etc. Era também um pesadelo de cálculo, de auditoria, de jurídico, enfim. Então, essa missão de digitalizar esse processo chegou para a gente da indústria, então foi uma felicidade fazer isso a quatro mãos. Hoje o produto, ele agrada muito quando a gente chega nos clientes, justamente por isso, né? Porque veio das dores. Então, qual era a dor, né? Obviamente, processo complexo e manual, insegurança jurídica, que é o que o Marcos comentou, você não tinha como comprovar, você não tinha tracking da operação, você não tinha como dizer, isso aqui está indo para fulano, cicrano, veio de uma campanha, foi feita dessa forma, e a escrita estava começando a ter jurisprudência, né? A escrita da nova CLT foi entre 17 e 18, estava começando a ter jurisprudência. Com a escrita, veio o artigo 457, que a gente fala um pouquinho lá depois, mas ele vem para deixar isso melhor, isso mais evidente, daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer. E uma das coisas que está muito evidente na lei você precisa ter os comprobatórios de que aquilo é uma campanha, de que aquilo foi uma premiação, de que aquilo... Os nomes corretos, porque é tudo muito sobre aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Vamos dar... Não é dar aula, né? Mas vamos explicar as coisas, porque a gente tem experiência, e já passou ali por 270 clientes. Vamos explicar o que é efetivamente salário, o que é efetivamente comissão, que a dor do Brasil é simplesmente pagar tudo, pagar imposto, pagar tudo na folha, porque tem medo, né? Mas hoje em dia, você já tem artifícios da lei corretos para alocar essa premiação e essa bonificação e essa comissão, todos os nomes corretos, aquilo que incide cálculo trabalhista e o que não incide, para você ter, efetivamente, não é só o ganho do imposto, mas é a forma correta de se fazer, tá? E eu acho uma coisa, né, Luciana, engraçado que da parte de insegurança jurídica, né, a gente geralmente só quando acontece algum problema que a gente dá a devida importância, né? Às vezes a gente descobre que tem que pagar um valor grande e a gente, putz, não, acho que não vai dar ruim isso aqui. Tem dois tipos de lado, né, de você seguir. Ou você vai totalmente seguro, sem arriscar nada, que é 100% dentro da folha, por exemplo, putz, vai pagar muito caro, talvez vai ter que pagar menos para o colaborador, né, porque você não vai ser caro, ou você segue meio que na loucura, com risco alto ali, e aí, putz, você pode perder uma grana muito grande, né? Exatamente. Então, é isso, é sobre conhecer, entender. A gente funciona muito como uma consultoria nesse sentido, né? A gente tem o nosso jurídico é nosso sócio, né? A gente tem um sócio como escritório de advocacia, justamente porque a gente percebeu que esse era um viés importante para as indústrias, né? Eles queriam estar calçados ali. E eu lembro que o ápice da Cashin foi a KPMG ser convencida de que do jeito que a gente estava propondo e fazendo para os clientes dele eram certos, né? Era o certo. Isso foi um grande ganho ali para a gente, porque o nosso modelo é melhor, né? É mais seguro, é mais eficiente, te dá N outras coisas fora a segurança jurídica, então isso foi um grande ganho na época. Mas, enfim, o incentivo caindo direto na conta também era né, que era dentro do salário ou direto na conta do funcionário, era um pesadelo, né, principalmente do terceirizado. Hoje, 65% dos... Deu uma travadinha agora, de novo. Peraí. Peraí, deu uma leve travada anunciada. Vocês estão me ouvindo? É aqui ou é lá? Sim, tô te ouvindo perfeito agora. Ixi, acho que foi a Luciana, então. Ainda não. Ô, Ju, aqui a gente fica no mesmo escritório que a gente aqui no Cubo do Itaú, né? E tá dando aqui. Oi, eu voltei. Aí, voltou. Beleza, agora estamos de volta. Você tinha travou na parte que você estava comentando que muitas vezes deposita direto na conta ali e quando é terceirizado? Deposita direto na conta do funcionário, pagando em folha, ou do terceirizado, efetivamente direto na conta dele, que você não tem como pedir nota fiscal, não tem comprovação e etc., né? Como a gente coloca aqui, difícil alcance terceiro, parceiro, promotor, cliente, né? Às vezes você precisa bonificar um cliente, você precisa premiar um cliente, né? Que são os programas de fidelidade.
Então, isso era realmente um problema, né? Como os incas faziam. E, obviamente, ter o produto físico, que aí era o pesadelo na pandemia, inclusive, ficou impossível, né? Você ter efetivamente um país do tamanho do Brasil, que é continental, né? Um país continental, você ter ali envio de produto para Amazonas, por exemplo, para o Acre, né? A pessoa recebe, quando ela recebeu o produto, a pessoa ganha o prêmio, quando ela recebeu o produto, ela não lembra nem do que foi aquilo, né? E além disso, se ela gosta daquilo, né? Então, às vezes você imagina, aconteceu com um cliente nosso que ele distribuiu 300 viagens para Disney num fim de ano, para os vendedores e terceirizados que tinham ganho a campanha, enfim, daquele ano. Em janeiro, 94% das pessoas voltaram perguntando se podia trocar a viagem para Disney por dinheiro. Caramba. Então, no fim do dia, a gente acha, né? Então, as ações de marketing, de RH e etc., acham que estão fazendo algo extraordinário, que, né, é muito legal uma viagem para Disney com acompanhante, mas a gente não está calçando o sapato do outro lado, né? Que, enfim, quais as complicações que isso gera para a pessoa, ou enfim, que ela precisa, né, naquele dia, né, naquele momento, né? Então, é muito rico você dar efetivamente o que ela precisa. E é isso. Eu acho que a gente... E como que a galera, as empresas mais modernas estão fazendo hoje, Luciana? E aí a gente concluiu com base em todas essas dores, fazendo junto com os nossos clientes, né? Enfim, fazendo ali a 4 mãos com os 2, 3 primeiros clientes nossos, que o ideal é você estar dentro de um ecossistema, você receber um crédito e você conseguir deixar a pessoa escolher, né, esse crédito. Hoje a Cash é um ecossistema gigantesco, né? Tem um 360 enorme de opções de escolha, então ele pode usar como uma conta digital, fazendo transferência, pagando boleto, solicitando um cartão, que você falou tudo, exatamente ainda como vem, né? Eu quero um cartão de premiação, então tem muito esse foco no cartão, a gente tenta desmistificar muito o plástico em si, né? Porque hoje em dia no digital você nem precisa mais do plástico, você consegue fazer bastante coisa, da própria caixinha você consegue bipar na maquininha enfim, qualquer maquininha do mercado, já debitar direto na plataforma. Ela 100% aberta, ela assim, não há a menor possibilidade de um usuário dizer que não gostou de alguma coisa lá dentro. Então, esse 360 existe, mas também existe a possibilidade da customização ali para o cliente. Tem clientes mais tradicionais, mais conservadores, que mesmo com a segurança jurídica e etc., falam, a gente prefere não ter o pagamento de conta e o transferência bancária. Então, ela é 100% modular, mas mesmo dentro do modular, a gente tenta deixar um pouco mais aberto para o usuário poder escolher. Então, se vai deixar apenas, por exemplo, a Suzano é nosso cliente há muitos anos, há mais de 4 anos. Eles querem apenas os cupons de loja, que são os cupons das lojas parceiras. Mas dentro do módulo de cupons tem mais de 130 parceiros, 130 lojas. Então, o funcionário ou terceirizado ainda consegue navegar ali e ter opções de escolha. Então, fora tudo isso para o usuário, tem aí, enfim, esse é uma carinha do nosso admin do cliente, então ele consegue ter dados dos programas de incentivo, eles conseguem traquear, conseguem dividir budget, consegue fazer, enfim, uma varredura 100%, consegue dar acesso para suas auditorias, para os seus jurídicos, fora que eu comentei da flexibilidade. Muito bom. Nossa, eu queria muito que vocês já fossem mega famosos quando eu entrei no mercado de trabalho em 2014, mais ou menos ali, porque nos momentos que eu performava bem ali, eu ganhava as mais tradicionais ali, que era uma viagem para um lugar que eu não queria ir, ou então uma bonificação com carga tributária muito alta. Então, imagina para um representante comercial que faz um acordo com a sua empresa para te vender. Aí ele tem esse acordo, e esse acordo é que ele vai cobrar 10% para te vender no mercado. Ele emite a nota fiscal dele, você paga os 10%, está tudo bem. Mas por que 10% se poderia ser assim, um acordo de 5% e
atingimento de meta, super meta e etc., você estimular ele com incentivo de mais 5 ou mais 7. Esse mais 5 ou mais 7 ou mais 10 ainda, ele não precisa emitir nota fiscal, porque a Caixinha emite nota fiscal para o cliente. E o cliente, né, e a Caixinha paga para esse representante comercial. Por que ele vai ter que emitir nota fiscal por uma coisa que é um incentivo, é um prêmio? Né? Então, tem tido bastante sucesso entre os terceirizados e representantes por causa disso. Né? Ele tem o acordado, né, que aí sim ele emite nota fiscal e etc. A mesma coisa do funcionário, tem o acordado, é ganhar R$2.000 por mês para fazer o seu trabalho e etc. O resto pode ser efetivamente por incentivo de venda, por N outros incentivos, como produtividade, enfim, várias outras possibilidades. Muito bom. Nossa, eu tô vendo o próximo slide, tô muito animado para ele, porque esse aqui você vai falar um pouquinho em média, né, segundo uma pesquisa aqui, que a galera mais gosta de receber, mas eu queria abrir aqui no chat também, enquanto a Luciana comenta aqui sobre essa pesquisa, que é sensacional, pessoal, abra um chat e fala se, comenta se já receberam algum prêmio que não gostaram da empresa, ou sim, e qual prêmio você preferiria receber? Dinheiro puro, algum eletrônico, enfim, queria ouvir de vocês, vão postando aí no chat, eu vou postar a minha aqui. Mas fica à vontade, Luciana. Então, a gente segue muito as pesquisas de incentivo, né, especialmente as internacionais, que estão ali trazendo mais novidades para a gente, né, dentro das tendências mundiais, mas é preciso ter liberdade, né, a tendência é essa, você não vai conseguir com um prêmio agradar as pessoas mais tradicionais da empresa, ou as que têm, como a gente colocou aí, mais de 51 anos, que preferem recompensas tradicionais, o pessoal de 18 a 30, que são aí a geração Z/Millennium, que quer eletrônico, que quer experiência, está se falando muito em experiência, só que experiência demanda organização, logística, etc. Agora mesmo a gente está com um cliente do agro que quer só experiências, e aí a gente vai embarcar as experiências dentro da plataforma para unir um pouco aquilo. Como uma plataforma de tecnologia, que a gente é uma empresa de tecnologia, mais do que uma fintech que só transaciona, é uma empresa de tecnologia, que a gente consegue embarcar aquilo que o cliente quer. Então, experiência é 100% offline, mas organizar a experiência, fazer com que a pessoa resgate, deixar ela escolher qual experiência, isso é 100% online. Então, o pessoal de 18 a 30 anos e quem ali, os diretores, os grandes cargos da companhia, que preferem aí talvez a viagem em grupo e etc. Mas que tudo isso com liberdade de escolha e com opções para diversos segmentos dentro do negócio, né? Boa, muito bom. E eu já ouvi falar também, acho que nada a ver com esse assunto sobre a premiação em si, mas eu ouvi falar que quanto mais sênior o cargo de diretor ou algo do tipo, eles tendem a preferir bônus, né, e bonificações, coisas mega longo prazo, e vendedores, pessoas mais no começo da carreira, tendem a gostar de recompensas mais rápidas ali, que você ganha no mês a mês ali, você consegue motivar dessa forma, né? Isso muito mais, não só da premiação em si, mas como incentivo no geral, né? Legal, muito bom. Vendo aqui o chat, está bastante, obviamente, dinheiro, né? Isso bate com nossa estatística, que 70% dos resgates são para transferência em conta. Enfim, liberdade para comprar o que quiser, isso é muito rico. Se as empresas soubessem, né, as áreas de comerciais e marketing e RH, como é rico, né, você dá aquilo que a pessoa quer de verdade, isso você não vai conseguir, né, agradar. Se você imagina uma indústria com 5.000 pessoas, você não vai escolher um prêmio que vai agradar 5.000 pessoas. Então, dar essa liberdade de escolha, né, e a empresa proporcionar aquilo que a pessoa queria é uma riqueza que carrega, né, o funcionário e mantém o funcionário, até como manter o funcionário dentro da empresa, etc., de uma forma muito pesada, muito forte. Legal. A Cristina fez uma pergunta, só que eu só não vou deixar dar a resposta ainda, Cristina, porque tem um slide específico para essa sua pergunta que é muito boa, que a Receita Federal aprovou essa forma de premiação sem encargos. Tem alguns detalhes, a gente vai entrar um pouco mais, né, nesses detalhes, não é
sim, você não pode pagar um salário inteiro de forma recorrente, sei lá, Lógico. pegar todo mês você paga R$ 7.000 na premiação, porque isso, claro que não é o correto se fazer, isso aí você está evadindo imposto, claramente, né? Mas muito bom, a gente vai entrar nesse detalhe já já. Ótima pergunta. Vou falar rapidinho, então, eu vou falar mega rápido aqui da Split C, e a gente vai entrar nessa parte que é uma das mais interessantes também, que eu estou muito animado. Mas, então a gente falou como que era feito no passado a premiação e como que está sendo feito hoje, de uma forma mais moderna. Agora eu vou falar do meu ponto de vista, né? A gente é uma plataforma que automatiza o cálculo de comissão, premiação, etc. E a gente vai falar como era feito no passado e como que é feito atualmente, né? Então, assim, quais são os estágios de uma empresa ali em crescimento, né? Em crescimento rápido? Geralmente, assim, na dúvida, Excel, né? Sempre começa pelo Excel, Google Sheets ali, você começa pelas fórmulas, você pega ali umas vendas, e aí você tem 5, 6 vendedores, e tá fácil ali de calcular, né? E aí, você aí começa a crescer, né? Sua empresa, você começa a bater lá um time de comercial de 20, você descobre que quer pagar também remuneração variável ali, e para um time externo que não necessariamente é colaborador, você quer pagar para outras empresas revenderem seu produto, ou você quer começar até a pagar remuneração variável para uma área não comercial, para uma área de atendimento, algo do tipo. Nosso último Split Talks, eu trouxe vários exemplos onde a gente já viu empresas, restaurantes que pagavam remuneração variável, a gente já viu, e era muito interessante o restaurante, porque os garçons e os colaboradores que ajudassem a reportar produtos que estão acabando no estoque, eles ganhavam um prêmiozinho ali, e achei muito interessante. Mas, e aí você começa a crescer, a empresa vai crescendo, você vai ganhando complexidade. Só que aí o Excel começa a dar vários problemas. Falando de uma forma bem nerd, assim, que problemas bem práticos que dão. Quando você arrasta uma fórmula no Excel e está com filtro. E aí você atualiza essa fórmula, só que aí, como estava com filtro, essa fórmula só atualiza para algumas células, não atualiza para tudo. Outro problema, putz, começa a se eu bati uma meta de tanto a tanto por cento, eu quero ganhar tanto, mas aí se a margem ficou abaixo disso, eu vou querer pagar tanto de uma forma diferente. Meio que para você conseguir alinhar a estratégia da empresa com a forma que mais motiva para o que você quer incentivar, começa a ganhar complexidade. E aí isso começa a dar muito erro no Excel. E aí, o que as empresas fazem, né? Elas customizam um BI ali, já plugam um BI em algum banco de dados, algum sistema, e elas começam a customizar o BI, ou, no pior dos cenários, às vezes até contratam um módulo e começam a customizar um módulo do ERP. E isso é muito caro, porque toda vez que muda uma regra, imagina que, putz, eu estou premiando hoje, se o cara bate a meta, eu pago R$ 1.000 a mais. Não, eu queria mudar aqui para, ao invés de pagar R$ 1.000 a mais, se ele bater a meta, ao invés de ganhar 3% sobre a venda, vai ganhar 4%. E aí você vai lá, chama a consultoria de SAP, fala, consultoria, eu queria mudar minha regra, então, R$ 300 a hora, tô aqui a conta, sabe? Então, a gente percebeu que ficava muito engessado e difícil de mudar a regra. No BI, por exemplo, uma das dores que quando você cria a comissão no BI é quando você altera uma formulinha, altera o histórico inteiro, você pode perder histórico passado, e aí a gente foi pegando essas dores e falou, pô, beleza. O que as empresas fazem, né? Quando continuam crescendo. Então, beleza, a empresa fez o BI, resolveu momentaneamente, só que aí começaram a ter esses problemas de mudava uma regra, perdia dado histórico, ou mudava uma regra, precisava chamar a consultoria para customizar o RP de novo. E aí elas falaram, beleza, essa parte do cálculo aqui volta para o Excel, faz só essa partezinha no Excel, metade está lá no sistema, metade no Excel, aí voltava a fazer no Excel. E isso, sim, vocês podem imaginar, dava um monte de problema, né? E aí a SpliC, a gente chega, né, as empresas acabam vindo para a gente muito, às vezes já gastaram muita grana customizando um sistema próprio, ou pagando consultoria, ou, putz, um time de TI. Tem empresa, é engraçado que às vezes chega algumas empresas na SpliC, né, às vezes é o próprio time de TI, e eu trabalhei com TI minha vida inteira, né? Geralmente a gente gosta de construir tudo dentro de casa. A gente fala, meu, não, esse software aí eu faço em uma semana. Eu falava isso no Itaú, por exemplo, tipo, meu chefe, não, vamos contratar uma plataforma, fazer tal coisa. Não, isso aí eu desenvolvi uma semana. Eu geralmente era assim. Só que, o que é engraçado, né? O TI, quando precisa ficar alterando código, toda vez que muda a estratégia do time comercial precisa mudar, que é muito constantemente, diga-se de passagem, a estratégia do comercial precisa acompanhar o mercado, precisa ser um negócio que você muda rápido ali.
né? Então, a gente, às vezes, vem time de TI falar com a gente, fala, ô, meu, não aguento mais da manutenção, não sei, a gente criou um sistema próprio aqui de comissão para automatizar o cálculo de comissão, premiação, bonificação, etc. Mas, meu, todo mês eles estão pedindo alteração, meu time de TI deveria estar focando em outras coisas que dão mais resultado, mas a gente está dando manutenção em sistema back-office, né? E aí a gente acaba atendendo ali ou o time financeiro, CFO, que está gastando semanas, dias calculando, ou o time, às vezes é o time comercial, que é pior ainda, né? A gente diz que é a raposa cuidando do galinheiro, né? Então, às vezes é o time comercial que calcula, né, a própria comissão e ele quer focar em vender, não aguenta mais ficar olhando para a planilha, ele quer focar em vender, ou às vezes é o financeiro que eu falei, ou às vezes o próprio TI que não aguenta mais da manutenção em queries gigantes, em sistemas gigantes. Tá? Então, e aí a forma moderna, hoje, a gente diria, óbvio, né, split C, né, mas também tem como criar dentro de casa. Se as suas regras não mudam muito, eu diria que não tem problema, assim, criar dentro de casa. Talvez você tenha alguns problemas de perda de auditoria e talvez você pode, com perda de auditoria, ter alguns riscos de processos trabalhistas e algo do tipo, se alguém alegar que não tinha transparência, que ele não concordava com as regras da política, etc. Então, a gente atua em tudo, assim, a gente automatiza cálculo, consegue dar segurança jurídica por ter histórico e transparência para o colaborador e também por fazer ele aprovar uma política. Né? E principalmente para grandes volumes, né? Se você está falando de 1.000, 5.000 pessoas, fazer isso no Excel é uma loucura. Nem cabe, né? Excel, a partir de 300 mil linhas, a máquina começa a travar já. A gente tem que lidar com milhões e milhões de linhas também, muitas vezes, né? E é engraçado que a gente é um motor de cálculo, né? A gente tem modelos aqui tem modelos mais tradicionais, como comercial ali, um gerente, diretor, CLT, ou comercial externo, com empresas externas que revendem o produto. E aí tem time de marketing também, então aquele BDR, SDR, né, que vai agendando reuniões, né? Tem até de times de atendimento, que são os mais interessantes, porque fogem do padrão, né? A maioria das empresas só paga a remuneração variável para time comercial. Muitas vezes a gente atende, tipo, a gente fez um teste recentemente com madeireiros, a gente fez um teste com mecânicos, sabe? É muito legal, porque a gente puxa o dado de um monte de sistema, configura a regra do cliente. Boa. Pessoal, se forem tendo dúvidas, fiquem à vontade, tá? Acho que tá todo mundo ansioso para ver a parte da Luciana sobre um pouco sobre legislação, né? Sempre Tá travando. Ixi, tá dando uma leve travada, Luciana. Melhorou. Ah, agora melhorou. E a gente tá na mesma rede, eu acho. É engraçado, né? Acho que você tá numa salinha aqui do... Mas tá melhor, vamos embora. Então, vamos falar alguns dados. Agora a gente vai tentar enriquecer um pouco o conhecimento de vocês, pessoal, trazendo alguns dados de mercado para vocês terem mais ou menos noção, né? É bem legal, assim. Eu pelo menos, sou uma pessoa muito curiosa de saber o que as empresas estão fazendo. Dados é sempre muito bom, que direciona bastante, né? Mas a gente traz aí que 63% adota a remuneração variável, né? É aquilo que você falou, às vezes, tem empresa que praticamente todo mundo tem ali algo relacionado a alguma meta que tem que bater um OKR, um KPI e etc. Isso é muito rico, porque cansa, tem as coisas mais monótonas, a gente fala muito disso. Para o financeiro, né, que emite notas fiscais. Hoje tem sistemas, obviamente, mas todo aquele conjunto de coisas que você precisa fazer, que você quer que a pessoa faça, e faça melhor, e faça mais rápido, né, e faça com mais produtividade, você tende ali a aumentar. Aumentar a produtividade, aumentar venda, aumentar engajamento, fazer com que a pessoa fique na empresa. Então, assim, tem N motivos que você pode atrelar ali a uma remuneração variável. Acho que o próximo... Bora, peraí. Aqui. E aí chega em prêmio de incentivo, né? É muito vinculado a vendas, naturalmente. Né? Então, isso é muito óbvio, por isso que o nosso ICP base é trade marketing, que trata da venda, um ponto de venda, né? O terceiro, geralmente, e o marketing / comercial,
que vai ali muito na parte de metas e tal, mas como você disse, tem ali as áreas aside que estão hoje em dia abrindo muito esse momento para remuneração variável. Aí você chega já no número, quando se trata de venda, incentivo para venda, para aumentar faturamento, aí você mais de 80% das empresas já adotam algum tipo de campanha, né? Legal. Respondendo a pergunta mega rápida aqui para a Carolina, eu gostaria de entender como estão sendo feitas as práticas atuais de remuneração variável para áreas não comerciais dentro de um negócio em rápido crescimento. Meu último Split Talks, o 12, se não me engano, né? A gente está no 13, né, Ivo? Eu acho que... Não, foi o 11. Esse é o 12. Eu entrei muito no detalhe, Caroline. Acho que se buscar no YouTube talvez tenha, né, Ivo? Foi muito legal. Eu entrei muito no detalhe de como cada área está pagando para outras áreas. É bem legal, Caroline. A gente está com só 15 minutos aqui, talvez não vai dar tempo de eu mostrar, mas depois busca o Split Talks 11, foi bem legal. Eu mostrei como que algumas empresas remuneram até restaurante, área de atendimento, foi bem bacana. Vou mandar o link aqui no chat, Caroline. Perfeito. E eu trago um outro dado interessante, enfim, não só dado, né, mas um conceito interessante. O Rodrigo também colocou ali, né, que premiação em dinheiro, mas via cartão de benefício. Né, são dois nomes que não se combinam, né? A regra, a lei trabalhista, ela é muito clara, inclusive um é o artigo 457 de incentivo, 456 de benefício, são coisas totalmente separadas. Hoje as empresas fazem muita confusão, porque está pagando ali no cartão de benefício, que a pessoa já recebe tudo junto, e isenta do IR, e tem N outros benefícios, e etc. E não é verdade. Isso gera confusão na cabeça do funcionário, isso ele acha que é uma obrigação, incentivo não é uma obrigação da empresa, benefício é uma obrigação. Então, isso pode lá na frente gerar uma simplesmente por confusão, né, do funcionário. Então, a lei é muito clara, separem isso. O que é benefício de alimentação, de refeição, de plano de saúde, etc. Aquilo que você prometeu à pessoa quando ela entrou na empresa. Incentivo é prêmio, bonificação, produtividade, aquilo que é uma deliberalidade da empresa. Isso é até você falou do jurídico, né, Gabriel? A gente se torna jurídico. É até um termo jurídico, né, que está aí, exatamente. Aqui, vamos lá. Pode até colocar ele. É uma deliberação por parte da empresa. Então, tem que ter uma regra, essa regra tem que ser comunicada, comunicada de quanto em quanto tempo, quando começa a campanha e quando termina. Tudo isso é extremamente importante para virar comprobatório trabalhista. No Brasil não existe nada, nem ninguém, nem empresa nenhuma no mundo, nem no governo, que te diga que você está 100% livre de uma reclamação trabalhista, porque é discricionário do funcionário ir lá pedir, enfim, o que ele acha que é certo. Mas quando você tem, e a gente tem todas as jurisprudências que já estão desde 2019 para cá, explicando efetivamente quais empresas ganharam e quais empresas perderam. E as que perdem, pode ter certeza que fazia confusão na hora de pagar, que não tinha isso claro para o funcionário, o que ele precisava fazer de extraordinário para ganhar aquele valor. Né? Então, tudo isso a gente orienta as empresas, a gente orienta o cliente, para ele ter esse comprobatório. Tem um cliente nosso que ele é bem conservador, ele imprime, ele faz as pessoas assinarem, né, para dizer que efetivamente estavam cientes disso. Quando ele paga na caixinha, ele imprime o relatório da caixinha, anexa naquelas pastas, vai guardando fisicamente. Conforme, obviamente, tem tudo na caixinha, para ele consultar à medida que ele quiser, mas ele prefere fazer dessa forma. Não importa, o que importa é que está se guardando e está se fazendo de uma forma que o funcionário esteja muito claro para o funcionário essa isenção de encargo. Não tem incentivo de venda, não tem isenção. Se fala muito em IR também, tá? IR não existe nenhuma lei que fale de IR sendo recolhido para incentivo de vendas, incentivo de, né, qualquer tipo de incentivo. Existe a lei que fala que incentivo não tem encargos previdenciários e trabalhistas, mas IR é uma deliberação também da empresa, né? A empresa mais conservadora, ela quer recolher o IR, e a empresa menos conservadora simplesmente distribui o prêmio para o funcionário, tá? Então... Luciana, eu tenho, acho que
Talvez o Ivo vai me matar aqui, porque a gente está só com 11 minutos e ainda tem mais uns 10 slides aqui, mas eu queria muito fazer uma pergunta. Se você fosse ordenar, se você não se sentir confortável, tipo, não for uma pergunta boa, fica à vontade de falar, putz, ainda não tenho 100% de propriedade de responder isso, porque é um termo mais jurídico, mas se você fosse ordenar do maior para o menor, o que dá mais segurança assim, jurídica para uma empresa quando ela quer pagar premiação, isentando IR, etc. Eu estava tentando fazer minha lição de casa ontem, estudando sobre isso, e eu estava vendo que, por exemplo, a primeira coisa é, putz, não pode ser um valor fixo recorrente, tem que ser por uma performance acima da média, então isso já categoriza, você consegue alocar mais como uma premiação. Segunda coisa, tem que ser, por exemplo, outra coisa que dá mais segurança é você separar os cartões, o que tem os benefícios do que tem a premiação. Mas se você fosse escolher talvez uns top 1 ou 2 aí, do que dá mais segurança para o que dá menos segurança, Luciana. Se não quiser responder, fica à vontade, tá? Pergunta meio armadilha. Pela nossa experiência aqui com os nossos clientes. A gente não eu costumo também falar que a gente dá essa consultoria e tudo, mas a gente não é jurídico. A gente sempre orienta os jurídicos a se conversarem e tentarem achar a melhor forma. Essa que eu te falei da KPMG era uma campanha para a KPMG, para o funcionário interno deles, e eles não estavam querendo fazer por todo essa conservadorismo, na verdade. Eles entendiam a lei, eles sabiam que dava para fazer, mas tinha um conservadorismo, que isso aí não tem jurídico que dê jeito, né? Se a empresa é muito conservadora, ela vai buscar algo muito mais restrito. Mas, respondendo sua pergunta de forma direta, obviamente, ser um incentivo de vendas, o funcionário ter ali fixo mais comissão, né? Como eu falei, o funcionário vai ter, ou terceirizado também, tá? R$2.000 mais 3% comissão. Isso é a clássica que você calcula lá, que deve ser o seu maior volume. Mas a comissão dele, o 3% dele de comissão, ele vai ganhar se ele vender 1.000, 2.000 ou 5.000. Ele vai ganhar sempre. Porém, se ele fizer 10.000, eu vou dar R$3.000 a mais para ele. Ali é o mais seguro de todos. Você ter fixo, comissão e ali ter a campanha de incentivo comunicada via WhatsApp, via e-mail, etc., registrada. Todo mundo clicou lá, né? A Caixin também tem um programinha de comunicação de campanha. Você clica lá e, por LGPD, você clica no botão, estou ciente que estou participando da campanha. Você guarda tudo isso. Assim, a gente sempre fala, vai para o fácil, tá? Para o simples. Não precisa ser aquelas... Eu acho que já chegou para você, né? Cálculos exorbitantes né? Se a pessoa foi, se a pessoa voltou, se a pessoa veio de manhã, se a pessoa veio de tarde. Muito deflator, inflator, muito bom. Inflatores. Então, tem multiplicadores. Então, tem tantas coisas que eu acho que isso... Qual é o pior? É confundir a cabeça das pessoas. Então, vai no simples... Salário, comissão e o excesso e o excedente, que não vai incidir em cargos. Você faz uma campanha, você monta efetivamente um texto, explica isso, faz as pessoas darem o ok, etc., e você consegue pagar, seja na Caixinha, ou enfim, qualquer outro player que você queira. E só te corrigindo uma coisinha, tá? Hoje em dia pode ser recorrente, pode ser falecido. Não tem problema, tá no artigo 457, inclusive ele é muito pequenininho, simples, depois eu posso até mandar e o Ivo coloca aqui, quando for distribuir para as pessoas, coloca aqui ele na íntegra, ele é pequeno, simples, claro. Descrição do vídeo, legal. Muito eficiente. Nossa, muito bom, legal, caramba, muito legal, eu tô aprendendo demais, tô gostando bastante. Vamos, então, pessoal, a gente está com o tempo um pouco curto aqui, a gente vai ter que passar um pouquinho rápido nesses últimos 7 minutos para ser bem consciente com o tempo de vocês, mas vamos lá, vou trazer alguns dados um pouco de forma rápida aqui, algumas estatísticas, tá? 83, quem calcula na mão, 83% das empresas já sofreram erros de cálculo, de comissão, premiação, acho que tá, comissões vai remuneração variável no geral, tá? 5% é a média, tá? De errar para mais ou para menos. Então, se você paga, sei lá, 1 milhão, ou você paga por mês, se você paga, R$100, a sua média de erro é R$5. Aumenta para 1.000. Se você paga R$1.000, em média por mês, sua média de erro é R$50. Então, se você paga 1 milhão, tô ruim de matemática aqui, mas deve de 50 mil.
por exemplo, né? Você pode estar errando ali valor para mais ou para menos, né? E aqui, 18% das empresas não dá nenhum relatório ali, então não dá transparência, isso é perigoso também, você não consegue, por não motivar e por risco trabalhista também, da pessoa chegar depois de um tempão, falar, ó, me pagaram remuneração errado dentro de algo que estava fora ali, né? É o que eu falei, né? A confusão na cabeça das pessoas é pior do que o erro em si. Pois é. E 50% demora mais de 4 semanas para conseguir fechar um processo de pagamento de remuneração variável. Vou falar mega rápido aqui de uns cases, estou passando um pouco mais rápido aqui, tá, pessoal? Trazer um case aqui da Direcional, isso é um caso bem legal aqui, ela é uma incorporadora, construtora, eles fazem prédios e vendem os apartamentos, né? E eles tinham a dor que eu comentei, o time de TI tinha que ficar customizando o sistema lá dentro toda vez que mudava uma regra, e a SPTC é muito boa em deixar mais visual e dar autonomia para o time de negócio, mudar as regras de cálculo, né? Então, eles têm mais de 3 mil corretores, eles estão com a gente desde 2023 ali, e tinha uma meta, por exemplo, o negócio parece simples, mas naquele semestre ali, eles definiram uma meta que, por exemplo, no modelo antigo, antes da SPTC, não tinha nenhum incentivo para o corretor, na hora que estava vendendo um apartamento, vender o apartamento num prazo de 22 meses, o cliente pagaria em 22 meses versus pagar em 180 meses, em 66 meses, por exemplo. E obviamente é muito melhor para a empresa um cliente que tem grana e está disposto a pagar em 22 meses, é muito melhor para a empresa receber em 22 meses o valor de um apartamento, né? Só que aí, toda vez que, esse é um exemplo bem específico, mas eles queriam incentivar isso. A gente conseguiu alterar essa regra e no finalzinho do ano eles bateram uma meta que foi muito interessante relacionado a esse prazo de pagamento. Então esse é um dos exemplos aqui que a gente vê. A gente vê também muito no sentido de prevenir erro de cálculo. Tem empresas que a gente já preveniu muita grana de erro. Assim, geralmente no primeiro mês que a gente está implantando a SplitC, a gente pega muitos errinhos na planilha e às vezes são muito relevantes, assim. Geralmente as pessoas ficam bravas, né? Putz, como eu deixei isso passar. Mas é normal, sempre que você faz na mão. Mas vamos lá. A Evelyn está falando, é o que a Evelyn está questionando muito isso, né? Como fazer remuneração variável, incentivo de vendas para terceiros de manutenção. Então, não é simplesmente venda, né? É aquela produtividade acerca, né, do que está ali em volta. Serviço também, obviamente. Muito bom. E vamos para o case aqui da Cashin e depois trazer mais alguns dados interessantes e finalizar. A gente trouxe ali a Ambev, porque, obviamente, tem um nome, né, obviamente, mas tem também um número muito grande de pessoas, né? Eu comentei, acho que umas 2 ou 3 vezes aqui sobre número de pessoas. Você está no digital, quando você tem um número, né, você sofre muito mais, você precisa ir para realmente 100% online, quando você tem muita gente. É o caso da Ambev, com vendedor representante, tanto time interno quanto externo, mais de 8 mil pessoas, está com a gente aí há 4 anos, já distribuiu mais de 27 milhões. Então, vai muito para esse caso da Evelyn. Eles bonificavam também o merchandising, que é o cara que arruma a garrafinha na prateleira do supermercado, né? Então, tinha produtividade, horário de reposição, quantidade de né, reposição que foi feita. Enfim, então, dá para abrir muito principalmente para produtividade, dá para abrir muito esse escopo. Bom, legal. Eu sou uma pessoa de TI, né? Então eu gosto muito desses desenhos de arquitetura aqui, onde se encaixa, né? Cada coisa. Então, tem os sistemas CRMs, esses sistemas que coletam os dados ali, geralmente eles geram os dados, eles são bons assim para o time de vendas ou para coletar alguns dados. A SplitC, ela fica aqui, a gente calcula, então a gente é um motor de cálculo, também temos dashboards ali de acompanhamento, etc, que o colaborador consegue logar na SplitC para acompanhar, e a gente consegue enviar esses dados para a Cashin premia, né? E aí, quando o colaborador ali, ele está recebendo uma premiação de uma forma mais otimizada, ele tem transparência, está recebendo certinho os valores, ele fica feliz e produz mais. Então, esse é vocês terem uma ideia visual de onde que se encaixa cada peça aqui, tá, pessoal? Sim, tá ótimo. E mais alguns dados mega rápido, a gente está com 1 minuto, pessoal. Tem uma pesquisa que diz que você consegue aumentar 20% da performance, mostrando a recompensa mais rápido ali dos times. E tem uma pesquisa que
eu acho que não vai dar tempo de eu passar, eu vou mandar o link no chat, e se puder mandar o link no chat, a gente tem uma pesquisa muito legal que fala um pouquinho, que a Carolina tinha perguntado, que é quanto estão pagando cada uma das indústrias, em média ali, 50% é no fixo, 50% no variável, não vai dar tempo da gente passar, e tem pessoal, bastante coisa também no blog da Cashin, quando tiver aqui, isso, aí no finzinho, que vocês puderem, quiserem entrar e navegar lá, a gente também entrega muito conteúdo. muito bom. Então, para finalizar, pessoal, se tiverem dúvidas aí, fiquem à vontade. A gente talvez não vamos ter tanto tempo para responder as dúvidas, corrigindo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? E Luciana, muito obrigado. Assim, foi muito rico. Eu gosto muito, gostei muito toda a propriedade que você tem sobre o assunto e espero que você tenha gostado de mim também. Obrigada. Acho que tem um Mauro que, enfim, Aí, tal. nossa, não sei se teremos tempo para as dúvidas, mas acho que eu vou poder atrasar minha próxima reunião. Vou atrasar uns 5 minutinhos aqui. Não, foi sem querer. Isso no online, enfim, chamem no e-mail. Legal. Tá. Por fim, dando spoiler do nosso próximo papo, espero vocês também lá, tá, pessoal? O Ivan, quer comentar um pouquinho? Boa, nosso próximo evento já tem dia e horário, pessoal. A gente vai fazer em parceria aí com a IDE Consult, o Dorailson, né, CEO da IDE, e com o Marcelo também, que possivelmente muitos aí conhecem, criador da comunidade RB. Inclusive, para quem está aqui é da área de remuneração e benefícios, depois procurem aí pela comunidade RB, caso não conheçam, beleza? Para vocês entrarem lá. Então, dia 23 de abril, penúltima quarta do mês, estaremos aqui novamente para a 13ª edição. Mandei o link para a inscrição ali em cima, vocês já podem se inscrever. Então, a gente se vê lá também, beleza? Muito bom. Luciana, de novo, muito obrigado pela participação. Foi muito rico. Eu, pelo menos, aprendi demais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto sempre. Obrigada. Valeu. Muito bom. Valeu, pessoal. Valeu, Luciana. Obrigada, Ivo. Beijo.